Colini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora do bate-papo esporte no ar em 102,9 FM, também em áudio e vídeo para quem nos acompanha em youtube.com/Rádio Band Vale FM. Tudo bem, Carmo? Ótima quinta-feira. Tudo bem, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia especialmente a todos aqueles que nos acompanham e nos ouvem neste dia especial. Lembrou-me aqui o Chico de Paula, nosso companheiro radialista de Pindamonhangaba, Taubaté e adjacências. Ouvinte do bate-papo. Sim, hoje é o dia do rádio, né? Tem uma crônica muito bonita que foi feita pelo Hélio Ribeiro lá nos anos 70. Quem gosta de rádio, tiver um pouco de paciência, procura aí na internet, você vai achar, né? Eu sou o rádio, né? O rádio que vem aí de longa data e que nunca nos deixou na mão, né? Então veio televisão, veio videocassete, veio cinema, veio tudo, e o rádio continua imbatível, eu diria, acompanhando tudo aquilo que acontece pelo mundo afora. E se adaptando aos novos meios, às novas tecnologias. Toda vez que falam que o rádio vai morrer, o rádio se reinventa e abraça as novas tecnologias. Se antigamente não havia distância que separava o homem do rádio pelas ondas curtas e tropicais, hoje a internet faz com que em qualquer lugar do mundo, Antônio Carmo, possam nos ouvir nesse momento, seja a hora que for, uma coisa muito legal. Eu vi esses dias, Nicolini, uma matéria, achei pela internet, lá em Limeira, tem uma casa, um pessoal que vende rádios, de tudo quanto é jeito, dos anos 30, 40, 50, 60, 70, o motorrádio Transglobe, tem tudo quanto é tipo de rádio. Eu tenho aqui em casa um radião bem antigo, aquele a válvula, né, não está funcionando, mas está guardado com carinho, que me faz lembrar sempre que esse rádio funcionou, né? E a gente tinha em casa, quando eu era moleque, a gente escutava o rádio, não tinha nem televisão, aquela coisa toda. E os aparelhos, né? Os grandes aparelhos, os pequenos, aí depois saíram aqueles radinhos pequenos que o torcedor levava para o estádio, em tudo quanto é jogo, né? Não tinha nem fone de ouvido, ele tinha que ficar com o radinho colado aqui assim, e o rádio sempre foi um companheiro muito fiel nas noites, os grandes programas noturnos, né? Para quem é notívago, vai acompanhando tudo isso aí. O rádio sempre foi um belo companheiro, então hoje é o dia do rádio. O rádio que sempre acompanhou o esporte desde a década de 30, o rádio trouxe as emoções do esporte, são quase 100 anos de história esportiva no rádio. O rádio fez 100 anos em 22, né? E agora quase 100 anos do rádio esportivo, que começou aqui no Brasil para valer no final dos anos 30, a Copa de 38 foi a primeira com transmissão do Nicolau Tuma, e depois, a partir dos anos 40, com o Expresso do Vasco, com os times do Rio, os anos 50 já com seleção, o aumento da força do futebol de São Paulo e do rádio paulista, enfim, a história está aí, é só pesquisar, é bonita demais e a gente tem orgulho de fazer parte dela há alguns anos. E viva o rádio, meu querido Antônio Carmo. E viva o Palestra, que tanto foi transmitido por Fiore Giliotti pelo Screte do rádio aqui na Bandeirantes e que ontem teve mais uma página indelével da sua história, belíssima vitória no Allianz Parque, 3-1, apesar do susto no primeiro tempo, Antônio Carmo. Está classificado para a semifinal da Libertadores. Com méritos, sustentando bem a vantagem, e aquilo que a gente já comenta aqui, Nicolini, um mata-mata, ele é dividido, né, em dois tempos de 90 minutos. O primeiro tempo lá em Monumental de Núñez, o Palmeiras voltou com uma vitória por 2-1, depois de um primeiro tempo espetacular, né, os primeiros 45 minutos. E aqui em São Paulo ontem, o Palmeiras sofreu, levou um susto, eu falava para você ontem aqui, de gol marcado logo no começo. O que aconteceu? Com 7 minutos a vantagem do Palmeiras tinha desaparecido, 1-0 para o River Plate. E o Abel Ferreira falou isso depois do jogo. O Palmeiras sentiu emocionalmente, a confiança caiu um pouco, os jogadores, não era para tomar esse gol. Nós arrumamos tudo ao longo da semana, não era para tomar esse gol. Era para ficar na pior das hipóteses, e se a gente não fizesse um gol, 0-0.
e perdeu a vantagem, e ficou mais complicado. E aí o jogo ficou perigoso, o River teve chance, o Everton fez uma grande defesa no primeiro tempo, quando o River poderia ter feito 2. O Palmeiras se reorganizou, mas arrumou mesmo no intervalo, quando o Abel arrumou os lados do campo ali, o Palmeiras passou a dominar, e aí também, logo com 5 minutos, empatou o jogo. Quer dizer, aí pronto, aquilo que tinha sido favorável ao River no primeiro, veio para o Palmeiras, e aí o Palmeiras soube controlar o jogo, o River foi com tudo para frente, o Everton teve que fazer outra boa defesa no chute do Borja, e um árbitro, né, absolutamente perdido, ele tinha apitado um Palmeiras e Boca em 2023, né, quando o cronômetro ficou mais parado que com bola rolando. Árbitro sul-americano, né, Carmo? Para mim ele foi comum, jogo, como é a arbitragem sul-americana, nenhuma novidade, sim, assim. Não é falar que ele foi mal, é isso, sul-americana é isso. Pensa que o Flamengo vai ter um árbitro bacaninha lá hoje, né? Não vai, né? Ainda mais se o Estudiantes fizer 1-0. O nível é baixo da arbitragem, mas não pode deixar de dar um cartão vermelho para o jogador do River, que dá uma cabeçada no jogador do Palmeiras e pisa no outro que está caído. Por que tem o VAR? Por isso que sou contra o VAR. O VAR não olhou para falar, dá uma olhadinha aqui, expulsa o rapaz ali, que ele não viu? Transgrediu completamente. Você não, tem o VAR. Se não tivesse o VAR, você podia dizer, não, uma confusão ali, eu nem vi, vou fazer vistas grossas, expulsar nada do jogador. Estava encoberto. Tá classificando mesmo. E depois a Cunha, né? Depois ele foi expulso na hora que ele fez o pênalti no segundo gol. Mas a arbitragem confusa, um árbitro fraco, e realmente, como foi Flamengo e Estudiantes semana passada, se prepare o Flamengo hoje que terá problema, sim, na arbitragem, nesse jogo aí contra o Estudiantes. O jogo da volta está cercado de muita polêmica, aquela coisa toda. Mas voltando ao jogo de ontem, e aí quando saiu o pênalti ali pelos 40 e poucos, o Palmeiras faz 2-1, o River com jogador a menos, acabado o jogo, ainda deu tempo de Flávio Lopes fazer 3-1 e o Palmeiras fechar a série em 5-2 no agregado. Então não há discussão, não tem nada do que quem tinha que reclamar de arbitragem de outro foi o vencedor, foi o Palmeiras, não o perdedor, o River, que depois foi cobrado o árbitro, não sei o quê, não estava combinado aí, que se expulsado uns 2 pênaltis, alguma coisa, só foi isso, foi reclamar não sei do quê. E o Palmeiras com méritos num jogo difícil, mas é um time cascudo. A campanha do Palmeiras na Libertadores deste ano, Nicolini, ela é espetacular, em 10 jogos são 9 vitórias e um empate. Só não ganhou aquele jogo da volta contra, não sei, a universidade lá do Peru, universitário, né, que poderia ter dado a ele 100% na Libertadores deste ano. Uma campanha fantástica, que não garante nada. Está a 3 jogos do título. Espera o seu adversário hoje, para saber com quem ele jogará a semifinal, que será só daqui a um mês, e depois, passando, vai para a grande decisão. Mas é um time que com Abel Ferreira, Nicolino, nas últimas 6 Libertadores, foi 2 vezes campeão, chega pela 4ª vez em semifinal, parou em semifinal, lógico, né, para o Atlético Paranaense no ano, para o Boca Juniors no outro. O ano passado foi o único ano que o time já parou direto nas 8ª de final, quando perdeu do Botafogo. Então, é um time que, com Abel Ferreira e com o Allianz Parque, o Palmeiras passou a ser o brasileiro dono da Libertadores, com mais jogos, mais vitórias, vitórias em casa, vitórias fora de casa, e claro, com o Flamengo sempre correndo junto aí com as suas conquistas também. Então o Palmeiras ontem fez a parte dele, sabia que seria jogo difícil, ia esperar o quê? Aquele que te falei, o River povoou o meio campo, o Palmeiras ficou com menos ação, mas conseguiu passar. Era um confronto que precisava ter sangue frio. O Palmeiras teve no segundo tempo e merecidamente classificou-se. Muito bom. São Paulo hoje tem que fazer 2 para levar para os pênaltis. E mais do que isso, não tomar nenhum. Meu querido Antônio Carmo joga no Morumbis, que promete estar lotado. O torcedor do São Paulo, que é apaixonado por Libertadores. O Flamengo vai jogar na Argentina contra o Estudiantes. Inclusive ontem, pela Sul-Americana, daqui a pouco você passa o resultado, mas tivemos lá a LDU eliminando o time na Libertadores, aqui ganhou do Once Caldas lá, né? O Del Valle, já foi campeão da Sul-Americana. Ele tinha perdido em casa 2-0 e foi ganhar ontem na Colômbia 2-0. E aí um gol no primeiro tempo, um gol no segundo. Estou falando isso por causa do São Paulo, que a gente já comentou. Não adianta querer fazer o terceiro gol antes dos 15 do primeiro tempo, quando o jogo está 0-0 ainda. Não pode tomar gol, sabe disso o São Paulo, que se toma um gol praticamente, né, a vaca deita, não tem mais jeito,
e aí moralmente vai deixar o adversário, a LDU, com uma força gigantesca. Não pode tomar gol. E aí, com calma. O ideal Once é, Caldas lógico, tomou. virar. Tomou um gol com 15 minutos. Então, o São Paulo, por exemplo, se ele, que precisa ganhar, conseguir virar um primeiro tempo com a vantagem mínima, que seja 1-0, ele tem o segundo tempo para fazer um segundo e depois buscar um terceiro gol, e aí ver o que acontece. Eu acho que o São Paulo realmente não pode pensar, nós temos que ganhar por 3-0. Vai naquela. Precisamos ganhar pelo menos por 2-0, e aí vamos estar vivos e vamos para os pênaltis. Aí tudo pode ocorrer. E aí, claro que se você faz 2-0, o terceiro gol, ele fica mais perto, né? São Paulo tem condições de ganhar, sim. O jogo da semana passada mostrou isso. São Paulo desperdiçou boas oportunidades, poderia ter voltado de lá com uma derrota mínima de um gol, mas precisa melhorar em alguns aspectos aí, o seu setor defensivo, não errar tanto, saída de bola, aquela coisa toda, porque não joga contra um time qualquer. Essa LDU aí já foi campeão de Libertadores, já foi campeão de Sul-Americana, é um time que tem um brasileiro lá no comando, o Thiago Nunes, e que ganhou bem o primeiro jogo por 2-0. Mas, vem bola o São Paulo, vamos ver o que acontece. Veja assim, São Paulo tem que tomar muito cuidado para não tomar um gol e aí escancar uma situação muito complicada. E o Flamengo, Nicolino, o que vai dar mais trabalho para o Flamengo, imagino eu, vai ser a pressão do jogo, por tudo aquilo que ocorreu no Maracanã. O Estudiantes não tem nada a ver com isso. No Maracanã ele jogou fechado para perder de pouco, perdeu de 2-1, e aí teve aquela confusão com a arbitragem, o Flamengo foi prejudicado sim no jogo, o negócio do cartão lá do Plata, volta, joga, o pessoal do Estudiantes fala, a Conmebol quer colocar o Flamengo na final, vai ver só, aqui não vão passar. Time por time, o Flamengo é muito melhor que o Estudiantes. A gente já viu o próprio Flamengo cair diante do Olímpia, diante do Peñarol nas últimas Libertadores, que com ele o Flamengo tendo um time muito melhor. Então ele precisa tomar cuidado nesse sentido aí, porque hoje é Libertadores. O Estudiantes vai jogar Libertadores. O Flamengo tem que ter isso na cabeça. O jogo hoje é de Libertadores. Vai ser uma pressão muito grande. É isso. E é uma prova de fogo para o Flamengo, que vai fazer campeonato argentino se quiser ser campeão, Antônio Carlos. Não tem escapatória. Né, porque o Racing já se garantiu do outro lado. O Flamengo passa hoje, daqui um tempo volta para a Argentina para pegar o Racing Clube em Avejaneda, enfim, lá no velho estádio Presidente Perón, e é outra pressão, é sempre casa cheia, e não vai ser fácil para o Flamengo. Vamos ver hoje, bom teste para o time do Felipe Luiz. Você acha que se o Flamengo desclassificar hoje pode ter uma hecatombe lá pelos lados da Gávea, ou Antônio Carlos? Não, penso que não. Acho que o Flamengo, o Felipe Luiz está menos tempo, né? Quando foi eliminado da Copa do Brasil, algum tempo atrás, aí eu até falei, ninguém reclamou, Nicolino, porque o Flamengo chegou nas 3 últimas finais da Copa do Brasil, ganhou 2, e tá tranquilo, não dá para ganhar tudo. Agora, a Libertadores tem um peso muito maior do que a Copa do Brasil, é o grande campeonato que os times brasileiros querem ganhar no ano, né? Se não dá para ganhar a Libertadores, vamos ganhar o Brasileiro. Não dá o Brasileiro, vou ganhar a Copa do Brasil. Vai assim. Então a Libertadores é o sonho de consumo de todo time. Mas se o Flamengo for eliminado hoje, depende muito, Nicolino, se de repente todos acharem que o Felipe Luiz escalou mal, que o Flamengo isso, aquilo, aí tem cobrança, né? Agora sobrou o Brasileiro e vamos ganhar o Brasileiro, que é um grande campeonato, sem dúvida alguma. Não é prêmio de consolação, não. Mas não acredito não hoje, viu, Nicolino? Acho que o Felipe Luiz ainda tem esse crédito, mas vai que seja eliminado aí de uma maneira muito acachapante, aí a coisa pode piorar um pouco. Né? O Abel ontem reclamou. Você vê que quando o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, em julho, né, na Copa do Brasil, a torcida não quer mais o Abel, ofendeu, xingou, e ontem fizeram um corredor verde, de fogo, tudo, e Abel é o maior de novo, volta a ser o grande nome. Técnico é isso, né? Tem que estar preparado para tudo isso daí que acaba acontecendo, porque o torcedor, ele é muito passional. Agora vamos esperar para ver esse do Flamengo hoje, mas eu particularmente não vejo assim não, Nicolino, que o técnico, o Flamengo é eliminado da Libertadores e o Felipe Luiz já fica na corda bamba. Não me parece estar desse jeito a situação lá na Gávea, não. Muito bom. Antônio Carmo falou daqui, você ouviu daí a Libertadores que segue. Amanhã a gente conta como foram os 2 brasileiros que entram em campo hoje à noite. Ontem, pela Sul-Americana, a gente começou a falar aí rapidamente,
o Independente Del Valle conseguiu um grande feito. Foi a Colômbia, enfrentou o Once Caldas na casa dele, com 2-0 a favor do Once Caldas no jogo de ida em Guayaquil, no Equador. Chegou lá, devolveu os 2-0 e nos pênaltis venceu por 5-4 e será o adversário do Atlético Mineiro, meu querido Antônio Carmo, que no último lance, cruzamento perfeito de Scarpa, uma bola de dicionário, assim, de manual. Scarpa recebe na direita, levanta a cabeça e vê o Bernard fechando e cruza 30 metros, atravessa no segundo pau. O Bernard é baixinho, mas o zagueirão bobeou. O Bernard cumprimentou a menina e o lugar da menina é na rede, Antônio Carmo. E o Galo ganhou por 1-0 para alívio da torcida do Sampaoli. Tava brava a torcida, o Bolívar correndo muito, um time que, né, não sentiu a altitude, né? Para ele foi muito mais tranquilo a jogar. Desaltitude. O nível de a desaltitude, exatamente. E o Atlético, no sufoco, conseguiu passar. Tá devendo futebol, mas se você fala assim, hoje não é jogo para jogar, é jogo para ganhar, tá bom. O Atlético ganhou. Vai ter uma folga agora também, vai ter um tempo aí para poder se arrumar e pensar na semifinal, no jogo que para mim, Nicolino, é mais um jogo de final, contra o Independente Del Valle. Do outro lado tem Lanús, ou Alianza Lima, ou Universidade do Chile. Não me parece dali sair o campeão, não. Acho que o campeão tá cedo ainda, tá, mas acho que vai sair desse confronto Atlético Mineiro Independente Del Valle, que chega com muita força depois da classificação heróica de ontem, né? Mudando, revertendo esse placar, tinha tomado 2-0 em casa, né? Vai 2-0 fora e conseguiu a classificação nos pênaltis, o Independente Del Valle. Então o Atlético tem tempo. Vai ter que agora melhorar no Campeonato Brasileiro, onde ele vai mal, precisa de pontos, precisa deixar a situação mais tranquila, para quando entrar aí nas semifinais da Copa Sul-Americana, entrar com mais tranquilidade. No Brasileirão nós não vamos ser campeão, não vai chegar ali para subir, mas para Libertadores, mas também não corremos o risco de rebaixamento. Aí concentra as atenções no que vale para o Atlético Mineiro hoje, que seria o título da Sul-Americana. Mas foi sofrido ontem contra o Bolívar, um jogo complicado, valeu pela vitória, né? E um gol de improvável, porque o Bernard entrou no primeiro tempo, estava na reserva, saiu alguém machucado e ele foi para buscar o gol. Sim. E o Atlético martelou para chegar à conquista do gol. O Bernard, que é remanescente, o único remanescente do título de 13. É o único. Carmo, do título da Libertadores. Que está lá é o único, são 12 anos, né? E o Bernard foi campeão, era titularíssimo, era ele, Ronaldinho Gaúcho, Sim. o Mago, 12, 13, não sei o que foi o Atlético Mineiro, né? Foi 2013, com o Jô, com o Diego Tardelli, com o Pierre, Ronaldinho Gaúcho, que era o grande nome, o Vitor, o goleiro, né, que hoje é o gerente de futebol do Atlético Mineiro, o garoto que depois, 2013, 2014, foi para a Copa do Mundo. O Filipão falou que ele era o alegria nas pernas, lembra? Jogou contra a Alemanha. Ele tem ainda pesadelos quando ele foi jogou entrou em campo, contra a Alemanha, né? Foi escalado, né? E ontem ele entrou no lugar do Alexandre ainda no primeiro tempo, saiu machucado e fez o gol da vitória. A torcida do Atlético gosta muito dele. Como jogador, Nicolas, jogador nota 4,5, aí se chegar a 5 é muito. Jogador limitadíssimo, teve o seu momento lá, né, de correria, jovem naquele tempo, ganhou vaga em seleção brasileira, nem merecia estar entre os 22, a gente comentou isso aqui na época, mas a vida é assim, o futebol tem tudo isso daí. São as histórias da bola, meu querido Antônio Carmo. Passando em revista, a Série B ontem teve vitória do CRB contra o Botafogo de Ribeirão Preto 3-2, Botafogo que abre o olho que vai cair, hein? O Atlético Paranaense foi de manual também, 3-0 no Atlético, grande vitória jogando em São João del Rei. O Operário ganhou do Amazonas 2-1, o Volta Redonda no último minuto ganhou do Remo 2-1. Hoje tem Coritiba e Criciúma, e se o Coritiba vencer, reassume a liderança da Série B, meu querido Antônio Carmo. Atlético Goianiense, América, Chapecoense e Avaí. E se o Criciúma ganhar, Nicolino, ele alcança o Goiás na liderança, vai a 49 pontos,
mesmo número de vitórias, 14, vai perder no saldo de gols, acredito. Não, vai passar no saldo de gols, porque ele tem 13 contra 8 do Goiás. Então, se houver uma vitória do Coritiba, hoje o Coritiba assume a liderança. Se houver uma vitória do Criciúma, o Criciúma assume a liderança do campeonato. O Criciúma que subiu em 2023... Se empatar, fica o Goiás. Fica o Goiás, fica tudo como está. O Criciúma que subiu em 2023, caiu em 2024 e busca voltar agora em 2025 para ver aquilo que pode acontecer. Então, a Série B, Atlético Paranaense, nesse momento, Nicolini, é o grande time do campeonato. 6 vitórias seguidas, né? Depois de estar lá perambulando pela 12ª, 13ª, 4ª colocação, sobe, está um pontinho atrás do Novo Horizontino, de quem ele já ganhou nesse segundo turno do campeonato, e vai receber o Operário na sua casa no próximo sábado. Então está na briga, mais 1 ou 2 rodadas continuando assim, só que é difícil, né? Falava ontem para você, eram 5 vitórias, pulou para 6, será que engata uma 7ª, 8ª vitória? Aí ninguém segura o Atlético Paranaense mesmo, mas que está na briga aí, e o pessoal começa a ficar um pouco mais para trás, né? O Cuiabá até que 42 pontos está lá. Já tem jogo hoje, Chapecoense joga, o CRB, ele dá uma beliscada ali, depois quando você pensa que vai, ele perde. Ontem conseguiu uma boa vitória sobre o Botafogo, que realmente caminha a passos largos para o rebaixamento, mas ainda tem muito jogo para acontecer. Vamos acompanhar, Antônio Carmo. Ontem teve 2 jogos, meu querido Antônio Carmo, do campeonato brasileiro. Boa vitória do Vascão. Olha o expresso da vitória aí do Diniz. 3-1 em cima do Bahia. Já o Grêmio ficou no empate com o Botafogo. Esse Bahia que teve uma queda, hein? Apesar de ter ganho a Copa do Nordeste contra o Confiança, 2 goleadas, mas no Brasileirão, né, tomou aquela goleada de 5 do Mirassol. Não tá, muita Acabou pressão, né? Mas não sei, o Bahia tem uma boa história, uma boa estrutura, é um time que vai crescer ainda se continuar com esse comando do Grupo City, a manutenção do Rogério Ceni, que eu gosto como treinador, e acontece, mas o Bahia está numa fase não muito boa aí no campeonato, e chegou a estar ali em 4º lugar, brigando para chegar um pouco mais acima, hoje caiu para o 6º, está 4 jogos sem ganhar o time do Rogério Ceni. A última vitória foi contra o Santos, já faz tempo, né, que esse jogo aconteceu. Lá em agosto, o Bahia não ganha no Campeonato Brasileiro. Fez 1-0 ontem, teve jogador expulso, o Vasco foi lá e virou o jogo, comandado por Felipe Coutinho, e o Vascão 3-1 dá uma boa respirada no campeonato, hein, Nicolini? Depois do empate contra o Flamengo domingo e a vitória ontem, olha, o Vasco ganha moral para pegar o Cruzeiro no próximo sábado, grande jogo, o Vasco joga por ele, joga, claro, na tabela também, havendo uma vitória, ajuda Palmeiras, ajuda Flamengo, o campeonato vai ter tudo isso daí. E Grêmio e Botafogo no 1-1, que não foi bom para ninguém. Ninguém, meu querido Antônio Carmo. Esses jogos perdidos do campeonato brasileiro. Olha, vamos falar da celeuma doméstica aqui. O São José ontem empatou a série, hein, nas quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete contra o Bauru. E uma vitória cachapante. 8-8-65, Antônio Carmo. Amanhã tem a decisão. 23 pontos. Hoje já, 23 pontos de vantagem. Hoje já, né? Hoje. São José amassou o Bauru, pegou o Bauru ali, ó, com orégano, tomatinho, e dá uma amassada no Bauru. Grande atuação do Adiel, que saiu do banco para fazer 25 pontos. O Lessa fez 17, o time, primeiro período maravilhoso, ganhou por 30-18, fez realmente um primeiro tempo primoroso e foi aumentando a vantagem até ganhar por 23 pontos. Vai forte hoje, eu arrisco dizer, é favorito para o jogo de hoje. Depois da vitória de ontem, São José provou que sabe jogar contra o Bauru, e hoje, para mim, se houver uma eliminação de São José, já será surpresa. São José está melhor do que o Bauru. Hoje, de novo, viu, Nicolé? Porque o time do Bauru não ia voltar para Bauru, para voltar para cá. Então já ficou em São José, faz um treininho hoje pela manhã, assim como o São José, e à noite, 7h30, lá de novo, na Arena Farmaconde, o terceiro jogo. Já estão classificados para outra fase, Nicolini, SESI, Franca e o Mogi. Mogi que voltou com basquete bom aí, eliminou o Paulistano, o Franca eliminou o Rio Claro, e tem um terceiro jogo entre o Corinthians e o Pinheiros. O Corinthians ganhou ontem também com mais de 20 pontos, é o favorito para passar. Jogam hoje, se definem hoje os outros 2 semifinalistas, então Franca e Mogi já garantidos.
Muito bom, Antônio Carmo falou daqui, você ouviu daí. Para fechar o bate-papo de hoje, momento quinta série, Antônio Carmo. O Santos anunciou o Bilal Brahimi. Brahimi. O Bilal pronto. vai entrar Brahimi. Vai entrar bem no Santos, Antônio Carmo? Que coisa, né? Momento quinta série, né? Você me responda, já que você é santista e vai recebê-lo de braços abertos, tá certo? Mas ficou como Brahimi, ele é francês. Olha, tá argelino, né? Argelino, Argélia é ali com a França. Igual o Zinedine, o Zidane, os outros lá, tal, aquela coisa toda, né? Sim. Vai dar certo, é uma novidade. Se o Santos for bem, né? O Brahimi vai ajudar. Tomara que ajude o Santos Futebol Clube. Mas na Vila Belmiro, Santos, que tanto revela, não tinha um Bilalzinho lá, Nicolino, não precisava trazer esse outro aí, um garotinho, sub-17, para colocar no lugar lá, né? Para não precisar trazer o Bilal francês. Não tem jeito. Momento quinta série no bate-papo, não tem jeito, é isso. Bom. E aqui, o Moacir dos Santos, santista como você, me mandou uma foto do rádio que era do pai dele, que eu falei do radião que tem em casa aqui. O dele é aquele, mandou a foto, tem aquelas gradinhas na frente. O meu não era aquele rádio estilo Zebete, aquele que aparecia do Zebete, sabe? De madeira. Aquele outro rádio diferente, de madeirona pura, né? Do Moacir manda aqui também, que era da família, ele é de válvulas, também não funciona mais, mas a gente guarda porque a gente é do rádio. E aquele de capinha de couro? Você teve ou não? Aquele era maravilhoso. Tive, maravilhoso. Motorrádio, né? Eu já era o motorrádio. 3 faixas. Mitsubishi, né? Acho que era. Importado, de couro, acho que era o Mitsubishi. E o Transglobe, aquele de 10 faixas que você escutava rádio do Japão, ia mudando, colocava na 9ª faixa ali, ondas médias curtas, né? Frequência modular não tinha. Era só, né? 54 metros, 80 e poucos metros. À noite você ouvia o mundo inteiro. Você tá velho, hein? Viva o rádio! Viva o rádio, meu querido Antônio Carmo. Excelente quinta-feira, excelente dia do rádio para você. Um grande abraço, meu querido. Para você também. Um abraço, Cláudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. 8h44.